Olá, pessoal! Ainda sobre figuras planas e espaciais, vamos corrigir as atividades suplementares das páginas 42 e 43. Para fabricar um dodecaedro regular, tem 12 faces e 20 vértices, como mostrado na figura. Um artesão utilizará para cada aresta do dodecaedro regular uma vara de ferro de 2 metros de comprimento. Então, pessoal, a gente tem a fórmula que a gente pode encontrar a aresta, a gente pode encontrar o vértice e a face. Essa fórmula é V mais F igual a A mais 2. Tá aqui. Então, a gente viu que o vértice tem 20, essa figura, né? Do decaedro de 12 lados. O vértice é 20. As faces são 12. Faces. É tudo isso daqui, ó. Essa face plana, né? É uma figura geométrica. No caso aqui é um pentágono, né? Uma figura de 5 lados, então tem 12 dessas. E o vértice é aqui, é o encontro das arestas. Arestas são as linhas, certo? Todas essas linhas aqui são chamadas de arestas. Vértices é o pontinho, é onde é o encontro das arestas. Então, vértices são 20, 12 faces e A mais 2. Eu estou procurando a aresta, eu não sei quanto é a aresta, certo? Vou só trocar a cor da tinta aqui, para não confundir vocês. Então, ó, a aresta é essa aqui que está em verde, certo? Tudo isso aqui é aresta. Então, vamos lá. Somando vértice mais face, vai dar 32. O A eu vou repetir que eu não sei quanto que é. A mais 2, o mais 2 é da forma. Esse A mais 2 eu passei para o outro lado, só troquei o lado, ó. Em vez de ficar 32 igual a mais 2, vai ficar A mais 2 igual a 32. Depois eu tenho que isolar o A, eu tenho que deixar ele sozinho. Esse 2 aqui eu tenho que passar lá do outro lado, junto com o número 32. Só que quando eu mudo um número do outro lado da igualdade, eu tenho que trocar o sinal dele. Então, ele era mais 2, ele passou aqui do outro lado da igualdade, tá vendo que ele está antes da igualdade? Ele foi para o outro lado da igualdade com o sinal de menos. Então, A é igual a 30. Ou seja, essa figura geométrica do decaedro tem 30 arestas. Aí continua o problema aqui, ó. Para cada aresta é usada uma vara de 2 metros. Então, 30 vezes 2, certo? Que vai dar 60. Agora, o ferro comprado só é vendido em barras inteiras de 6 metros de comprimento. Quantas barras o artesão precisa comprar para fabricar o dodecaedro? Ou seja, cada barra mede 6. Então, 60 dividido por 6 é igual a 10 barras. Ou seja, resposta letra A, 10 barras. Certo? Sobre os polígonos, faça o que se pede. Escreva o nome dos polígonos a seguir e marque os polígonos que são côncavos. O que são polígonos côncavos? É esses aqui, ó, que dá para formar uma linha aqui. Tá vendo? Sobra um espaço aqui. Esse aqui também forma. Tá vendo? Todos esses polígonos que formam um espaço que eu posso fechar ele com uma linha, significa que ele é côncavo. Então, a primeira figura geométrica é um pentágono. Pentágono é uma figura de 5 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Letra B é um octógono, ou seja, uma figura plana de 8 lados, certo? Vocês podem contar aqui o lado e conferir. Letra D é um hexágono côncavo.
ou seja, uma figura de 6 lados, né? Hexágono tem 6 lados. Só que ele é côncavo por conta desse espacinho que sobra aqui. Letra D é um heptágono côncavo, ou seja, o heptágono é uma figura de 7 lados. 2, 4, 5, 6, 7. Uma figura de 7 lados. É côncavo exatamente porque sobra um espacinho aqui. Letra E é um decágono, uma figura de 10 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um decágono de 10 lados. E a F é o eneágono, que tem 9 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual é o perímetro, ou seja, a soma das medidas de todos os lados de um hexágono regular de 8 centímetros de lado? Então, se está falando aqui um hexágono, a gente sabe que o hexágono ele tem 6 lados. E a medida do lado é 8, então basta eu multiplicar 6 vezes 8, que eu vou encontrar 48 centímetros o perímetro desta figura. É possível construir um polígono de 2 lados? Justifique. Não, pois 2 segmentos de reta, lados, não formam uma linha fechada. Então, por exemplo, se eu tiver 2 segmentos de reta, olha como fica. Isso não é um polígono, né? Para ser um polígono, teria que fechar essa figura. Em todo polígono, o número de vértices é igual ao número de lados? Sim. Certo? Todo polígono não é figura geométrica espacial, viu, pessoal? É polígono. O que é polígono? São figuras planas, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, o heptágono, eneágono, octógono, decágono e assim por diante. Todos eles têm o mesmo número de vértices e de lados. Sobre a classificação dos triângulos, responda: qual a classificação dos triângulos de acordo com a medida de seus lados? Use a régua para medir os lados de cada triângulo. Então, o primeiro triângulo ele é isósceles, porque ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Esse tipo de triângulo é chamado de isósceles. O equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais. Esse é o tipo de triângulo equilátero. O escaleno são todos os lados diferentes. Ó. Esse tem uma medida, esse outro lado tem outra medida, que é maior que a primeira, e tem um terceiro lado, que é uma outra medida também. Qual é a classificação dos triângulos quanto à medida de seus ângulos internos? Tá vendo os ângulos internos? Todos esses ângulos aqui, eles são menores que 90 graus, então eles são chamados de acutângulo. Olha lá, 50 graus, 70 graus e 60 graus, são ângulos agudos. Então, esse triângulo é chamado de acutângulo quanto à medida de seus ângulos internos. Esse aqui já é obtusângulo, porque o ângulo dele aqui, ó, ele é 60 graus, 160 graus. Embora tenha esses dois aqui que são agudos, mas o ângulo maior, o único ângulo que está mencionado nesse triângulo é esse ângulo aqui, que é obtuso, obtusângulo. Aqui eu tenho o ângulo acutângulo, todos eles são agudos. E esse tipo de triângulo é chamado de triângulo retângulo, porque possui um ângulo de 90 graus. Até a nossa próxima aula. Beijinhos!